Olá, amados. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito interessante que tem uma correlação no que está acontecendo hoje a nível mundial, né? Do país, de alguma forma o país estar doente, né? Então hoje eu vou especificar através de um caso verídico de uma paciente oncológica, né? Que precisou fazer a mastectomia da mama direita e como ela chegou até a esse ponto. Então essa paciente, ela vem assim de uma família já muito simples, né? E fez um casamento assim muito simplório, né? Tanto ela como o companheiro eram funcionários, né, de empresas. Ela tinha uma tecelagem e ele também tecelão, mas em uma outra empresa. Então viviam os dois assalariados e ela engravidou, né, um pouco antes do casamento também, e foram viver juntos. E como não tinham condições financeiras, né, de deixar os filhos com ninguém, e na época também não havia tantas assim creches com facilidade, então tiveram primeiro um filho homem e resolveram deixar com a sogra. Ela começou a deixar com a sogra e com a cunhada essa criança, né? Então essa criança foi criada pela sogra e pela cunhada, né? Que também eram assim pessoas assim simples, mas muito enérgicas, né? Bravas, né? Pouco afetivas, né? E essa mãe também, embora a dificuldade financeira fazia ela trabalhar, ela também tinha uma carência afetiva, né? Ela também era pouco afetiva, né? E então ela deixava esse filho com a cunhada e com a sogra e ia trabalhar, né? E essa sogra e essa cunhada, por ser pessoas assim muito enérgicas, elas criavam a criança, né, ao modo delas, né? Tudo tinha que ser da forma delas, tinha que obedecer o tempo todo, senão apanhava, né? E essa criança foi ficando muito estressada com aquela situação, né? E ele já tinha perto dos 9 anos, quando ele tentava várias fugas, porque não suportava mais aquela situação. E ela já tinha tido uma outra filha também, que também ficava estressada dentro daquela situação. E o rapaz, então, tentando de alguma forma fazer fugas, né, pela janela, pela porta, então, que não suportavam mais aquele ambiente, né? E elas começaram então a arrumar uma nova técnica. Eles arrancavam toda a roupa do menino e da menina, deixavam eles nus, né, o dia todo naquela humilhação, alegando que era para eles não fugir de casa. E qualquer coisa assim mesmo que eles fizessem de errado, apanhavam e ainda nus, né? Aquela humilhação que se sujeitavam a cunhada e a sogra, né? E essa criança foi se criando assim muito revoltada, e a moça também, né? E então logo cedo, quando ele começou a ir para a escola, e alguma chance que ele teve ali de fugir daquela realidade, já como ele vibra, né, tá vibrando num sofrimento, ele tá vibrando baixo, logo ele começou a assim encostar em pessoas também de igual sofrimento, né? E o traficante, ele sente, né? O traficante, quando ele fica nas portas das escolas, quando ele fica vigiando a criança quando vai embora para casa, ele começa a conversar com aquela criança. Ele sabe que aquela criança é sofredora e é uma presa fácil, né? Então logo cedo começaram a oferecer drogas para ele
É claro que no começo eles oferecem de graça, né? Quando a pessoa já se vicia, aí então começam as cobranças, né? Então logo cedo ele se viciou na droga, na maconha, depois foi para a cocaína, para o crack. Ele vivia dopado, digamos que ele era assim uma pessoa nóia mesmo, né? E a moça foi tomando o mesmo caminho, né? E a moça acabou então pegando o caminho da homossexualidade, muito brava, muito nervosa, muito estressada, não se dava bem de jeito nenhum com a mãe, com a tia, com a cunhada, era muito revoltada, né? Logo que conseguiu também sair de casa, arrumou um emprego para trabalhar de doméstica em São Paulo, e ela foi embora, né? Logo começou também, conseguiu viver com uma outra moça que fez parceria com ela, homossexual, mas as duas um dia andando com o carro de uma forma muito violenta, também drogadas, viraram o carro e ela ficou por muito tempo usando ferros na perna, uns ferros que dava pavor de ver, né? Por muito tempo ela usou esse ferro para ver se fixava os ossos, todos assim fraturados, feridas, ossos e feridas expostas, né? Muito sofrimento. E o rapaz amigou com uma moça também, né? Bem problemática. Quando todo mundo é problemático, ninguém enxerga aonde está entrando. Todo mundo está apenas fugindo de um lugar que não dá mais para suportar, né? Então essas pessoas geralmente elas ou casam ou amigam muito cedo, né? O motivo principal é fugir da família, né? Daquela família louca, doente, estressada e pouco afetiva, né? Então logo ele também amigou com uma moça também problemática e tiveram 2 filhos também. E a menina já tinha 8, 9, 10 anos, né? E foi vendo com 8, com 9, 10 anos que quando ele tinha dívidas assim muito graves, né? Muito altas com os traficantes, que ele já não conseguia mais viver sem as drogas. Então ele pagava o traficante vendendo a mulher para eles, né? Então os traficantes vinham na casa, transavam na frente dele com a mulher dele, e muitas vezes os filhos assistiram essa cena horrível, né? Essa cena humilhante da mãe, né? Que a mãe chorava e nada podia fazer, né? E se a mãe dissesse um pouco antes do traficante chegar que não ia fazer aquilo, ele pegava o dedo da mãe e colocava no buraquinho da tomada para ficar tomando choque ali, né? E os filhos assistindo tudo aquilo, né? E essa moça foi no sofrimento, ela não conseguia sair daquela situação, não via saída, né? Saída financeira, não via a pessoa quando tá, ela vai entrando numa escuridão que ela não vê saída, né? E Malemar tem ali o dinheiro para comer, né? E olha lá, e ela foi ajuntando, formando uma mágoa muito grande no útero, quando ela tinha que manter relações humilhantes na frente do marido ali totalmente nóia, os filhos assistindo aquela cena, e ela foi acumulando muita mágoa, muito sofrimento ali no útero, né? E foi matando células, né? E quando a gente faz uma coisa que a gente não quer, naquele lugar que está se fazendo aquilo que a gente não quer, vai matando células. Então foi matando células no útero, né? Aquele sofrimento que ela sentia ali no útero, no ovário, nas trompas, né? Toda vez que ela fazia sexo era um pesadelo, né? Ela tinha que fazer sexo para pagar a dívida do companheiro e as dela também, porque ela acabou virando viciada também, né? Para ver se fugia daquele sofrimento. E ela começou a ter dores violentas, né? No útero, nas trompas, nos ovários. E quando, por muito tempo, né, o companheiro dizia que ela estava fingindo, que aquilo era mentira, ela ficou ali no sofrimento por muito tempo. Quando alguém, né, uma amiga, resolveu acreditar nela e levar ela para o médico,
já não havia mais tempo, né? O médico disse que ela tinha poucos dias de vida, porque o câncer não estava mais só no útero, nos ovários, nas trompas, ele tinha tomado, ele estava subindo, né? E tomado todo o organismo, né? Enraizado. E as dores foram violentas, mesmo com remédios fortíssimos, ela gritava de dor, ela gemia de dor, e em poucos dias ela faleceu, né? Esse rapaz não se comoveu, ele logo precisou ser internado novamente, ele era internado assim direto, né? Entrava, saía, porque o papel dos hospitais psiquiátricos, eles fazem bem, é desintoxicar a pessoa, né? Mas para tratar a raiz de um problema desse, que é hiper difícil, é só com regressão. Se você não procurar um terapeuta de regressão, né, dificilmente você vai ter uma melhora e muito menos uma cura, né? Então logo ele foi internado novamente, e ela, que já tinha feito a mastectomia na mama direita, já estava enraizando para a mama esquerda também, né? Porque se você não trata a raiz do problema, ele vai voltar, né? 1, 2, 3, quanto o paciente aguentar, né? No máximo na segunda, na terceira ele vai morrer, né? Porque a volta veio mais violenta, né? E quando eu conheci ela, eu trabalhava num local que trabalhava com pessoas terminais com câncer, e quando eu conheci ela, ela já estava com o câncer voltando e já estava iniciando uma leucemia, né? E a leucemia, ela vai atacar, porque a leucemia, ela é como o óleo, ele é o sangue do carro. O nosso sangue tem que estar bom para levar energia para todo o organismo, e a leucemia ataca o sangue, né? Quando ela começa a ter uma depressão, uma angústia muito grande de ter visto que a vida dela toda foi errada, né? E ela não conseguia mais dar conta de resolver aquilo, né? Porque ela não criou esses filhos, ela deixou na mão da sogra e da cunhada, que arrebentaram com a vida dos filhos dela. Mas ela também não tomou a iniciativa: eu vou parar de trabalhar, nós vamos comer de uma forma mais simples, ou vou procurar fazer um trabalho dentro de casa e vou acudir essa situação. Também ela não tinha condições, que ela também era pouco afetiva, né? E o câncer, quando ele ataca a mama direita, a pessoa tem dificuldade mesmo de ser afetiva, de se doar, né? E quando ela tem dificuldade de se doar, ela vai ter dificuldade de amamentar também, porque a amamentação também é doação. E aí essas mães que empedram, né, o peito, porque ela às vezes até tem o leite, mas ela está ali num conflito danado naquela doação. E então começa também a empedrar o leite, né? Até que chega uma hora que a dor é tão grande, ou ela para, ou automaticamente o leite vai secar, né? São mães com mais dificuldade de doação, né? E as consequências vêm ali na frente, né? É claro que em menos de 15 anos de casado ali, ela já houve uma separação, o que ainda dificultou ainda mais, né? Que ela acabou tendo que morar ainda no quintal da casa dessa sogra, que depois vem a falecer, mas a cunhada mandava muito na vida dela, né? Continuava mandando na vida dos filhos, né? Então você vê que quando um paciente às vezes é doente, não é só ele doente, a família inteira ali é doente, né? A família inteira ali está cooperando para que aquele paciente chegue naquele ponto da droga e não conseguir sair mais da situação, porque a pessoa, quando ela começa a usar a droga muito cedo, ou ela usa um pouco mais tarde, mas constantemente, ela vai ficando nóia, né? Você não tem mais condições de ter uma conversa sadia com uma pessoa dessa. Dificilmente você vai conseguir ajudar ela ainda nessa existência. Você pode melhorar o quadro dela,
Mas é muito difícil de ter uma cura total. Não é impossível, mas é muito difícil, né? Então, fica o meu alerta aqui, né, para as mães, né, não tenham pressa, né, de engravidar antes do casamento, namore direito, veja bem com quem você está casando, né, às vezes o homem é até um pouco mais equilibrado, é a mulher que é desequilibrada, às vezes a mulher é equilibrada, às vezes é o homem que é desequilibrado. O namoro é para se conhecer, não vale a pena você amigar, você passar a viver junto com a pessoa, ou você usar um filho para unir na marra ali uma união que nem deveria ter começado, porque filho não salva casamento, né? Não use um filho, não use uma criança para chegar num casamento, porque o filho não segura casamento, né? E se você já tem um problema afetivo de se doar, né, para você mesmo, se doar para você, depois se doar para o companheiro, aí você vai ter dificuldade de se doar para o filho e vai formando uma família totalmente problemática, né? E assim está aí o nosso país, né? O nosso universo, né? Porque a maioria das pessoas estão doentes também, são pouco afetivas, dificuldade de se doar, né? Na primeira chance que tem de se recuar, vamos lá entrar dentro da conchinha, isso a gente aceita, adora, né? Vamos adorar essa lei, mas na hora de parar para pensar um pouquinho o que é certo, o que é errado, aonde eu estou prejudicando o outro, aí é difícil, porque a maioria das pessoas são doentes, né? Vivem de forma inconsciente, né? Tá aí o Mandetta, o ministro da Saúde, quando diz assim, quando perguntam para ele, né? Você está se desentendendo com o presidente, corre o risco de ser mandado embora, ou corre o risco de você largar o país? E ele diz, não, o médico não abandona o paciente, né? Quase sempre é o paciente que corre do médico. Isso é sempre assim, né? E ele sabe, como médico, que há discordâncias, né? Outros médicos não são obrigados a concordar com a forma como ele está lidando com o país. Então, há discordância, como o presidente tem todo o direito também de discordar, né? Mas se ele é equilibrado, ele entende e começa a ver também e ouvir outros médicos e o que é melhor para o país, para a família inteira do mundo que está doente. Mais de 90% da população no mundo não está, é doente, vive de uma forma inconsciente. Espero muito ter esclarecido, e a gente vê como as pessoas gostam de pôr fogo, né? Quando você vai assistir um repórter, seja na Bandeirantes, seja na Rede Globo, seja onde ele for, né? Você vê que aquele repórter já está distorcendo a resposta do ministro da Saúde. Como é importante você ver na íntegra o que aquela pessoa está falando, não o que o outro falou daquela pessoa. Porque quando eu quero as coisas do meu jeito, então eu distorço o que o outro diz. Espero muito mesmo ter esclarecido o perigo, né, de você não criar um filho com amor. Quando você cria um filho com amor, você se sente bem de se doar, né, os problemas vão ser muito poucos ou quase nenhum ali na criação do teu filho, e o teu filho, lógico que vai ser uma criança, um adulto mais sadio do que o outro que sofreu mais, uma mãe que não se doou. E se doar para um filho não é encher ele de presente, encher ele de dinheiro, de condições financeiras melhor que o meu vizinho. É se doar. O resto é consequência. Gratidão. Amor sempre.